Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio e aí vocês vão estar assistindo uma aula sobre coesão textual, dessa vez como evitar repetições em um texto. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver, o que vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque são mecanismos de coesão super importantes para que a gente entenda como isso daqui funciona, como isso daqui opera. Então, vamos ver o que são os mecanismos de coesão? Primeira coisa é retomar o conceito de coesão textual. Coesão textual é a propriedade que sinaliza toda a ligação que dá unidade para o texto, oferecendo continuidade e evitando repetições desnecessárias. Então vamos pensar em duas coisas fundamentais aqui, duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de coesão textual, a gente está lidando com repetição. Então não encanem com isso. Vocês vão estar lidando principalmente com repetição. Em segundo lugar, além da repetição propriamente dita, a gente também tem que tomar cuidado com a ideia de unidade. A gente já falou isso numa outra aula. Se vocês estiverem com algum problema, revejam uma aula lá que está presente no Canva. Aí eu vou ter, como eu não posso linkar aqui no YouTube, eu vou ter que deixar aqui embaixo para vocês depois, caso vocês esqueçam. Reveja os conceitos, porque eu não vou explicar com tantos detalhes, porque o conceito aqui não é tão importante. O importante agora é a prática desses conceitos, como esses conceitos funcionam. Então, vamos entender que a coesão textual ela ocorre por 6 processos primários. Não são só esses, a gente vai ver outros processos em outras aulas, mas a gente sabe que os processos de coesão, o primeiro que a gente utiliza, além do que a gente mais usa, é o processo de referenciação. Depois vocês vão entender por que a gente usa bastante esse processo de referenciação. A paráfrase, que é o processo de você repetir uma ideia com as suas palavras, que é muito bom também, muito legal. Sinônimos, que é você utilizar palavras com significado parecido. Eu não vou dizer igual, porque tem uma coisa aí que implica em sinônimo que vocês vão descobrir já já. Então, além desses, nós temos o uso de pronome. Então, vou substituir uma palavra por um pronome. Vocês já aprenderam isso em algum momento, que pronome é aquilo que substitui o nome em partes. Porque quando vocês aprendem os demonstrativos e os pronomes possessivos, eles nem sempre têm essa função. A elipse, que é você tirar um termo que já apareceu antes e está subentendido. E o paralelismo, que é você repetir coisas. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. E aí, abrindo um parênteses, antes da gente voltar aqui, eu gostaria que vocês, caso tivessem alguma dúvida, fizessem o seguinte. Primeiro, professor, eu não entendi isso. Reveja o vídeo do ponto que você não entendeu. 2. Há conceitos gramaticais que você precisa saber. E eu estou falando precisa saber, implica, muitas vezes você tem que dar uma pesquisada. Então, eu futuramente devo colocar alguns vídeos sobre esses conceitos, mas não para agora. Agora eu acho que o mais emergencial é você escrever bem. Mas coisa que eu recomendo você pesquisar. Pesquisa sobre semântica, pesquisa sobre sintaxe básica. Eu recomendo o site Só Português, ele tem umas dicas bem legais sobre isso. Mas vamos voltar para a aula. Então, a gente já sabe que são os processos de coesão básicos que a gente tem que entender. Então vamos falar um pouquinho da referenciação. Que raios é isso, afinal de contas? Referenciação é todo o processo de repetir aquilo que já foi dito antes. Mas por quê? Qual a razão de eu repetir aquilo que já foi dito antes? Por que motivo? Por que meios eu tenho que fazer isso, afinal de contas? Vamos ver aqui um exemplo para ilustrar. Para decidir o que é ou não arte, nossa cultura possui instrumentos específicos. Então, note aqui que eu marquei instrumentos específicos. Agora, o texto vai explicar sobre um deles. Então, vai dizer assim: um deles, ou seja, um desses instrumentos, essencial é o discurso sobre o objeto artístico, ao qual
reconhecemos competência e autoridade. Certo? Então, por quê? Onde que isso aqui entra? Entra no seguinte. Quando a gente fala que a cultura possui instrumentos específicos, eu preciso explicar sobre esses instrumentos. Eu poderia explicar sobre todos eles? Poderia, no geral, ter uma generalização. Eu posso explicar um por um? Posso. Então, por exemplo, eu digo um deles. Aí eu vou dizer um outro. E ainda por cima temos este. Então, são coisas que me ajudam a pegar o que é geral, tornar mais restrito. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Discurso sobre o objeto artístico. Aí, o texto ele vai continuar dizendo ao qual reconhecemos competência e autoridade. É por meio desse discurso. Então, eu vou acrescentar informações. A gente chama isso de processo contínuo. Isso é a continuidade do teu texto. Ou continuum, como alguns podem dizer. Agora, vamos remover essa coesão. Se eu remover a coesão, ela fica assim. Para decidir o que é ou não arte, nossa cultura possui instrumentos específicos. Um instrumento específico, essencial, é o discurso sobre o objeto artístico. Discurso sobre o objeto artístico que nós reconhecemos competência e autoridade. Certo? Então note como o texto fica feio, o texto fica estranho, o texto parece que alguma coisa está faltando aí. Então isso é essencial para a gente nesse momento. Agora, vamos falar do primeiro recurso para que a gente pode oferecer, que é o paralelismo. Eu estou passando pelo paralelismo porque normalmente é um recurso que a gente ignora. Então, eu acho que é legal vocês conhecerem esse recurso. Então, dentro do recurso do paralelismo, nós temos de dois tipos. Primeiro, o paralelismo sintático. O que é isso? Paralelismo sintático é aquele que você repete a estrutura sintática, estrutura sintaxe. Quais estruturas são essas? Normalmente, objetos. Por exemplo, eu tenho um verbo que ele é um verbo transitivo. Então, eu vou colocar os complementos, todos os verbos transitivos, tudo que vier é complemento. Quando eu tenho, por exemplo, um elemento sujeito, verbo e predicado. Então, o outro que vai ser parecido vai ser sujeito, verbo e predicado. Isso tem construções maiores para vocês observarem isso. Então, vamos lá. Se eu não ofereço paralelismo, olha como fica. O professor sempre foi disponível, compreensivo e ter paciência. Está errada a frase? Não, não está. Mas onde há a quebra de paralelismo aí? O verbo foi, nós estamos pegando do verbo ser. Ele era, ele foi alguém importante, por exemplo. E aí, o verbo ser ele implica num complemento nominal. Nós chamamos isso daqui de complemento nominal ou predicativo do sujeito. Por que um predicativo do sujeito? Complemento nominal não. Complemento nominal entra um pouquinho nisso daí, mas eu não vou entrar em polêmica nessas nomenclaturas agora. O predicativo do sujeito, ele é uma palavra que tem função de adjetivo, ou seja, de restringir ou de explicar sobre o substantivo, ou tem uma função de acrescentar detalhes, explicar algumas coisas. E o verbo de ligação é para estabelecer uma relação entre o adjetivo e o substantivo, ou a locução adjetiva. No caso, disponível e compreensivo. Só que ter paciência também é uma característica desse professor. E aí? A pessoa utilizou o verbo ter, afinal de contas ele tinha paciência. Mas, por outro lado, olha o que acontece. Disponível e compreensivo também entra nesse rolê. Eu poderia colocar, como está no exemplo com o paralelismo. O professor sempre foi disponível, compreensível e paciente. Há possibilidade. Outra possibilidade que vocês podem utilizar é o professor tinha disponibilidade, tinha compreensão e tinha paciência. Poderia fazer isso. Estaria correto do ponto de vista paralelístico. Então, até porque você não consegue colocar tinha disponibilidade, compreensão e paciência. Não fica legal. É possível, mas não fica legal. Então, você tem que escolher um modelo que vai até o fim do ponto de vista sintático. No caso,
todas as palavras que eu estou utilizando aqui são palavras ligadas pelo verbo foi, que no caso é uma forma passada do verbo ser. Aí, vamos pegar o paralelismo semântico. O semântico é um pouco mais complicado, porque o semântico implica na produção de sentido. Então, eu utilizar palavras de mesmo sentido, ou eu trabalhar com campos semânticos, também é uma coisa muito boa nesse caso. Então, o que é o paralelismo semântico? Vamos pegar aqui o exemplo sem ele. Meu primo é muito simpático, cumprimenta a todos com alegria e é alto. Onde está a quebra do paralelismo aí? No alto. No caso do alto, eu estou pegando uma característica que ela é física. E eu dizer que ele é simpático, ele cumprimenta, são coisas ligadas a comportamento. Aí, vamos pegar o exemplo com o paralelismo. Meu primo é muito simpático, cumprimenta todos com alegria e ajuda todo mundo quando pode. Então, são todos termos interligados nessa situação. Então, pensem nesse momento aqui, nós estamos trabalhando com coisas que estão interligadas. E aí, vamos entender que nem sempre a quebra de paralelismo é um defeito. Você precisa, às vezes, dependendo do que efeito você quer provocar no teu leitor. Machado de Assis, lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, usa uma quebra de paralelismo quando ele vai se referir ao tempo que ele namorou a mulher que era prostituta, Marcela. Ele vai dizer o seguinte: Marcela me amou por 11 meses e 15 contos de réis. Acho que era 15, era 5 contos, agora não vou lembrar exatamente quantos contos de réis era dinheiro pra caramba. Então ele troca uma data pelo valor financeiro. E isso constrói um sentido do tipo assim: ela me amou por esse tempo enquanto eu gastei com ela. E nesse tempo eu gastei isso. Vocês podem fazer isso, essa quebra de paralelismo? Pode, jornalismo usa muito isso. Mas saibam quando usar. Saibam, principalmente quando você quiser provocar efeitos de ironia e tudo mais. E aí, quando a gente lida com paralelismo semântico, a gente eventualmente pode lidar com campo semântico, que é você pegar palavras que pertençam ao mesmo campo de ideias. Então, quando eu digo que meu primo é simpático, ser simpático implica numa pessoa ter simpatia, ter alguma coisa que a caracterize dessa forma, é um comportamento também. Cumprimentar a todos pode ser um reforço dessa simpatia. Ajudar todo mundo quando pode é um reforço dele ser muito simpático. Não quer dizer que são características que estejam ligadas diretamente, mas elas pertencem a um campo de comportamentos considerados bons. Então, esse é um exemplo de paralelismo semântico. Paráfrase. Paráfrase é uma coisa maravilhosa. É você repetir, você reescrever aquilo que alguém já disse antes. É simples. E essa é uma dica para vocês evitarem aquela coisa horrorosa chamada plágio. Sabe, o Ctrl+C, Ctrl+V, ou Ctrl+C, Ctrl+V, if you prefer English. Mas é um tipo de situação que não é legal. Copiar e colar não é bom. Como que a gente evita isso? Como que a gente faz isso funcionar? Aí que a gente vai entender que o processo de reescrita ele implica quase sempre em você dizer do teu jeito e que pode ser utilizando outros mecanismos também. Em geral, paráfrase nós usamos quando eu preciso citar a ideia de alguém e eu não quero citar o texto, ou eu não posso citar o texto. Inclusive, é preferível você explicar a ideia de um autor, porque você pode colocar as suas ali também. Sobretudo quando você quiser dizer que você concorda com o autor, ou se discorda, ou o autor reforça o teu argumento. Então, isso é uma dica muito legal, principalmente se você precisar entregar algum trabalho acadêmico. Em geral, a gente cita muito autor em trabalho acadêmico e tem um vício que eu particularmente acho horroroso de você ficar metendo citação à torta e à direita. Isso é uma paráfrase, não deixa de ser. No caso, a citação direta, ela é como o nome de citação direta, também é uma forma de referenciação. A indireta é a paráfrase. E ela é melhor.
porque você não precisa se ater exatamente ao que o autor disse. A não ser que você não consiga explicar de maneira melhor, evita a citação direta. É uma dica que eu passo e funciona bem. Então vamos pegar aqui um exemplo de um texto que eu peguei, um livro, para a gente poder fazer a paráfrase. As culturas e sociedades humanas se relacionam de modo desigual. As relações internacionais registram desigualdades de poder em todos os sentidos, os quais hierarquizam de fato os povos e nações. Este é um fato evidente da história contemporânea e não há como refletir sobre cultura ignorando essas desigualdades. É necessário reconhecê-las e buscar sua superação. É um texto de José Luiz dos Santos, O que é Cultura. Muito bem. Uma dica para fazer paráfrase é você tentar entender qual a ideia central do texto. Normalmente é a primeira frase do parágrafo, mas não é obrigatório. Em textos formais, em textos jornalísticos, em textos acadêmicos, normalmente é isso. Literário, nem sempre. Então, qual que é a ideia principal desse texto? É falar que a relação entre cultura e sociedade, ela não acontece da mesma maneira. E por que ela não acontece da mesma maneira? Porque, de acordo com algumas relações internacionais, há um registro de que essas desigualdades existem. Então, são eles que chancelam isso. E isso se torna evidente que, uma vez que a gente entenda que as desigualdades existem, essas desigualdades precisam ser superadas. Então, é isso que o texto vai dizer para a gente. E aí, como que eu parafraseei o texto? Lembrando que isso aqui é uma paráfrase longa. As paráfrases podem ser mais curtas, dependendo do que você quiser dizer. Principalmente quando você for parafrasear uma fala, alguma coisa assim. Então vamos lá. Existe um descompasso na forma como as culturas humanas se relacionam. Ou seja, culturas humanas elas se relacionam de modo que um não acompanha o outro. Uma vez, eu estou gravando de novo esse vídeo e eu não corrigi esse slide. Uma vez que as relações internacionais reforçam as desigualdades sociais, criando hierarquias entre os povos, e não é possível considerar as questões pertinentes à cultura enquanto não superar estes problemas estruturais. Ponto. Tem umas repetições aqui, a gente pode melhorar isso daqui? Sim. Inclusive, a boa paráfrase, ela evita similaridades com o autor. Porque quanto mais similaridade você tiver, mais copiado ele fica. Claro que quando você está lendo, é muito difícil não copiar. Por isso que o processo de coesão textual ele não acontece quando você cria o texto. Coisa que eu esqueci de falar ali no começo. Todo o processo de coesão textual, ele é um processo, em primeiro lugar, de revisão. A criação sempre dá problemas. Então, vejam sempre isso quando vocês forem fazer a segunda ou a terceira versão do texto de vocês. Agora, sinônimo. O sinônimo é fácil. O sinônimo é você usar palavras com sentido aproximado. Por que eu não coloco igual? Eu digo aproximado, ou como às vezes a gente diz em sala de aula, semelhante não é igual. Em português é muito difícil uma palavra ter exatamente o mesmo sentido da outra. E só acontece em circunstâncias as quais a gente precisa retomar ideias. Tanto que muitos dos sinônimos eles são mais circunstanciais. Então, por exemplo, quando eu falo a palavra aluno e depois eu falo estudante, são coisas que se referem a quem está na escola. Mas o estudante, nem sempre ele é aluno. Aluno ele é uma coisa mais formal, ele tem uma relação professor-aluno. O estudante não necessariamente, o estudante é aquele que estuda. Mas se você escrever num texto e precisar retomar a palavra aluno, não tem problema, a gente não vai pensar em outra coisa. Então, o sinônimo é sempre muito parecido. Há sinônimos que são iguais, mas em português é bem mais difícil de você ter. Vamos pegar um exemplo se eu não usasse os sinônimos nessa parte aqui. Eu deixei grifado para vocês verem como funciona. Os livros didáticos carregam um valor de autoridade e estes mesmos livros ocupam o lugar de supostos donos da verdade.
A informação contida nestes livros obtém este valor de verdade pelo simples fato de que quem sabe seu conteúdo passa nas provas. Nesse sentido, o saber contido nestes livros tende a ser visto como algo rigoroso, sério e científico. Muito bem. Aí temos um probleminha aqui, que é o seguinte. Quando eu repito a palavra livros, e isso não é incomum de acontecer em parágrafos, quando vocês fazem a primeira vez, quando eu escrevo também acontece muito isso, não é incomum de vocês terem essas repetições. Não é. Então, o que a gente faz para evitar? Procura sinônimos. Aí, vamos ver aqui o texto com os sinônimos. Quando a gente utiliza os sinônimos, a gente tem o seguinte. Os livros didáticos carregam um valor de autoridade. E estes mesmos exemplares ocupam o lugar de supostos donos da verdade. A informação contida nestes tomos obtém este valor de verdade. Então, note que eu estou falando de dono da verdade, valor de verdade, e isso gramaticalmente está correto, entra no paralelismo sintático. Porque eu estou falando de dono da verdade, valor de verdade, então está correto. Eu tenho substantivo e locução adjetiva preposicionada, porque elas têm que ser preposicionadas. Então, está correto. Não é repetição desnecessária. Poderia trocar por outra coisa se eu quisesse, mas não teria esse mesmo efeito. A informação contida nesses tomos obtém valor de verdade pelo simples fato de que quem sabe seu conteúdo passa nas provas. Nesse sentido, o saber contido nestas publicações tende a ser visto como algo rigoroso, sério e científico. Então é isso que é o uso de sinônimos. Bem, além disso, pronomização, uso de pronomes. Pronome é mais fácil, porque a primeira coisa que a gente aprende lá na escola, no ensino fundamental, é o uso de pronomes para evitar repetição. Não é errado, eu recomendo, só que o pronome ele tem um problema que ele se torna muito repetitivo se você usa demais. Então, por exemplo, se usa um ele, depois pode usar um deste, um dele, não tem problema nenhum. O problema é aparecer ele várias vezes. E, normalmente onde aparece, sobretudo o pronome reto, que é onde as pessoas repetem muito, quase sempre vocês podem utilizar a elipse, que é o próximo recurso que a gente vai ver. Então, vamos ver um exemplo empregando os pronomes. A cultura marca as características que quer nos indivíduos ali formados. Como se pode ou não se pode ser. Ela mesma se torna função do temperamento e da personalidade de seus membros, ou seja, dos membros da cultura. E o ela mesma. Então a gente tem aqui algumas coisas que eu acho bem bacanas. A elipse. Elipse tira termo está subentendido, que na verdade nós estamos rumando já para os nossos últimos recursos. Quando eu omito o termo que já foi apresentado antes, é porque eu não tenho outro termo a fazer referência. E elipse mal feita pode dar problema de ambiguidade. Então vamos ver aqui um exemplo sem elipse. Paradoxalmente, todos sabem o que é uma família, já que todos nós somos parte integrante de alguma família. Família é uma entidade, por assim dizer, óbvia para todos os que sabem o que é família. No entanto, para qualquer pessoa é difícil definir esta palavra chamada família. E mais exatamente o conceito que engloba família, que vai além das definições livrescas sobre família. Muito bem. Olha quanto tem de família aí. A gente pode trocar alguns por sinônimos. Só que minha sugestão sempre é: usa sinônimo quando você precisar retomar, sei lá. Vamos imaginar que você está. Isso aqui no caso é um parágrafo. Você vai começar um segundo parágrafo? Melhor usar isso. Então, a gente começa com o seguinte, fazendo uso de elipse. Depois você vai para sinônimos. Mas utilize o que vocês acharem mais fácil, porque essas coisas elas vão sendo retomadas, elas são utilizadas em conjunto, você não utiliza um só. Com a elipse, olhem como fica. Paradoxalmente,
todos sabem o que é uma família. Então a primeira vez que a família apareceu está aqui. Então isso é importante que vocês notem. Família já apareceu aqui. Então toda vez que eu for tomar família, eu vou ter adjetivos, eu vou ter pronomes, eu vou ter alguma coisa que puxe isso. Normalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com mesmo e mesma nessa situação. Mesmo e mesma só pode ser usado no sentido que a gente utiliza em português se estiver junto de alguma outra coisa. É um reforço. Então, tanto que vocês vão ver que mesmo não aparece aqui na elipse. Porque se eu mantiver o mesma, gramaticalmente não está legal. Então, assim, paradoxalmente, todos sabem o que é uma família, já que todos nós somos parte integrante de alguma, ou de uma, poderia ser uma também. É uma entidade, por assim dizer, óbvia para todos os que sabem. Quem sabe sobre família. No entanto, para qualquer pessoa é difícil definir esta palavra. Que palavra? Palavra família. E mais exatamente o conceito que vai além das definições livrescas da palavra família. Então, gente, é basicamente isso que vocês precisam entender sobre elipse, sobre mecanismos de coesão. E aí, para a gente finalizar a aula, vamos retomar então algumas coisas que são importantes. Primeiro, elipse é super muito pouco usado de forma correta, então usem, treinem bastante. A referenciação é o processo que você vai utilizar para construir sentido, e a partir dessa referenciação, você vai utilizar outros mecanismos já apresentados antes, como o mecanismo de pronomização, que você coloca pronome, o mecanismo de você utilizar sinônimos, aqueles sinônimos é uma coisa muito importante, ajuda bastante até você enriquecer o seu texto. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho de como que a coesão implica em sentido, você pode mudar um pouco o sentido das coisas por meio da coesão. Você empregar também o paralelismo, que é muito importante para reforçar mensagens. Então, você utilizar paralelismo ele é bem legal nesse sentido. Você pode simplesmente ignorar, como já falei quando a gente acabou de foi aqui na parte de elipse, a gente pode ignorar isso. Então, esses 6 mecanismos que nós vimos aqui são mecanismos super importantes. Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntarem. Então, um grande abraço para todo mundo e tchau!